Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso primeiro capítulo de artes, página 240, conhecendo a vida e a obra do menino Candinho. Vamos lá? Prestem atenção. Todo artista tem uma história para contar. Nesta aula, iremos conhecer a história do menino que nasceu em uma pequena cidade do interior de São Paulo e foi colecionando diversas experiências que o transformaram em artista das tintas e dos pincéis. Vamos descobrir como o menino Candinho se tornou Cândido Portinari, um artista brasileiro reconhecido em todo o mundo. Em 1903, nasceu em uma fazenda de café na pequena cidade de nome um pouco engraçado chamado Brodowski, no estado de São Paulo. Um menino que recebeu o nome de Cândido Portinari. Seus pais eram italianos e vieram morar no Brasil fugindo da crise na Europa. Ainda criança, foi ser ajudante de pintores italianos que chegaram na cidade para cuidar da restauração de igrejas. As igrejas possuem muitas obras de arte que servem para contar aos seus fiéis sobre a trajetória de vida de Jesus, e dos santos católicos. Você já ouviu alguém falar sobre restauração? Restaurar uma igreja é cuidar das partes que estão danificadas e repará-las ou recuperar as pinturas, por exemplo, de obras de arte que podem ser feitas da forma de murais, diretamente nas paredes, como também através de quadros ou ainda estátuas de santos. Portinari já desenhava e demonstrava talento e vocação para as atividades artísticas. Com o trabalho como ajudante de restauração, o menino Cândido, como era chamado pelos amigos e familiares, passou a se dedicar mais ao aprendizado da arte. Com 15 anos, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro para estudar arte e se aperfeiçoar, matriculando-se na Escola Nacional de Belas Artes. Passaram-se 10 anos e o menino Cândido ganhou uma viagem para a Europa, onde passou 2 anos viajando e estudando arte por cidades de grandes movimentos culturais, como a linda Paris, na França, além de outros países europeus. Por ter uma infância muito estimulada por brincadeiras ao ar livre, o que era muito comum em cidades pequenas do interior, algumas ainda conseguem conservar essas tradições até os dias atuais. Mesmo em fase adulta, Portinari não se deixava esquecer dos momentos inocentes das brincadeiras de criança, onde brincou de bola, pipa, pula-carniça, ou como também é conhecido, pula-sela, entre tantas outras diversões. Muitos de seus quadros trazem a sua lembrança da época de criança. Você já fez algum desenho sobre as brincadeiras que mais gosta? Pode ser muito interessante. Portinari ficou conhecido não somente pelas pinturas que resgatam a lembrança da infância de cada um de nós, mas também por mostrar a força do povo brasileiro, que trabalhava duramente para que um país fosse construído. Outro artista de sua época, seus contemporâneos, formaram uma força nas artes desse período, construindo um movimento que entrou na história de arte nacional como a arte moderna. Portinari foi um artista que fez parte da segunda fase do modernismo, a fase em que os artistas valorizaram a cultura nacional, o trabalho das pessoas no campo, as regiões importantes do trabalho no país, onde tudo foi construído sobre produção dos homens e mulheres trabalhadores, tá? Em seus quadros podemos encontrar pessoas comuns de pequena cidade onde nasceu, crianças brincando livremente, trabalhadores rurais que cuidavam das fazendas e de suas colheitas, além de retirantes nordestinos que migravam das regiões mais pobres em busca de uma vida melhor, viajando com a família inteira. Vamos observar a obra ao lado? Podemos perceber que é um lavrador, um homem do campo, trabalhador, que usa
que usa de sua força física para cuidar da terra, do plantio e da cultura do café. Naquela época, as fazendas de café eram um dos principais recursos para auxiliar no desenvolvimento do país e também um dos principais ambientes de trabalho para o sustento do povo. Em sua obra, Portinari demonstra as características desse trabalhador, com mãos, braços e pés bem fortes. Além de ser o primeiro artista modernista ser premiado no exterior, Portinari também foi consagrado por ter um de seus painéis produzidos para presentear o espaço da sede das Organizações das Nações Unidas, a ONU. O artista, além de ser desenhista e pintor, foi muito influenciado pelos artistas muralistas, que criavam grandes obras em formato de murais, em paredes ou painéis de grandes tamanhos. Portinari ficou reconhecido mundialmente como um dos mais importantes muralistas brasileiros. A obra Guerra e Paz fala de que tipo de situação? É uma obra de grande importância na trajetória de Cândido Portinari. Nela, o artista trabalhou não apenas o sentimento de conflito entre guerra e paz, como também trouxe as principais personagens que fizeram parte de suas pinturas por toda a sua obra, como o painel de guerra, onde as figuras dos retirantes nordestinos são representados com mães, com filhos, sem vida em seus braços, como um exemplo do que acontecia com os retirantes nordestinos. No painel de paz, o artista trouxe a pureza da infância de suas inúmeras brincadeiras, além de pessoas da cidade, do interior e camponeses na atividade de suas plantações. Oscar Niemeyer foi um grande artista da arquitetura nacional que viveu na mesma época em que Portinari, no começo dos anos de 1940. O prefeito da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, pediu ao talentoso arquiteto que criasse um projeto para valorizar o patrimônio cultural da cidade. Entre diversas construções está a Igreja de São Francisco de Assis, mais conhecida como Igrejinha da Pampulha. Devido à sua localização, Portinari colaborou com o projeto criando um grande painel externo, onde retrata São Francisco de Assis em meio aos animais, além de 14 quadros de Via Crucis de Jesus para o interior da igreja. Tá? Então esse foi o nosso conteúdo, conhecendo a vida e a obra do menino Candinho, tá? Eu queria só reler para vocês aqui o vocabulário, reler, né, na verdade. Vocação, tendência ou disposição natural que indica alguém para alguma profissão ou atividade de modo a desempenhar de maneira eficiente. Retirante, pessoa que se retira de um lugar para buscar outro onde possa construir seu ambiente de morada, tá bom? Então a tia vai pedir agora que vocês façam as atividades da página 244 e 245 e 246, tá? E a tia volta para fazer a correção com vocês, tá bom, meus amores? Falamos um pouquinho sobre a vida de Cândido Portinari, que foi um artista muito importante para nós brasileiros, tá bom? Beijo, bye bye!